Tradicionalmente, nos reunimos para estudar o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Mas hoje, especialmente, nós estamos recebendo de um companheiro do movimento espírita daqui de Minas Gerais, o Paulo Neto. Daqui a pouco a gente apresenta ele. Nós vamos iniciar o nosso trabalho endereçando um abraço a todos os nossos amigos ouvintes, teleouvintes da Rede Amigo Espírita e também os nossos companheiros da Rádio Brasil Espírita de Maceió. E a todos os amigos da FEAC que se encontram nos seus lares acompanhando a transmissão através do nosso site. Então nós vamos inicialmente, como caracteriza o nosso trabalho, vamos iniciar fazendo a oração que dará como aberta a sessão da noite. Senhor da vida, Pai de infinito amor e bondade, Criador do universo, Senhor de nossas vidas. Agradecemos pela oportunidade, pelo dom do viver, por estarmos aqui reunidos, Senhor, em Teu sacrossanto nome. Suplicamos, Senhor, as bênçãos para a nossa tarefa. Que os bons espíritos que representam o bem, o progresso, a paz, se façam presentes entre nós, garantindo segurança e eficiência no trabalho. Ao nosso irmão maior Jesus, mestre da nossa evolução, agradecemos, Jesus, por confiar a nós a tarefa de divulgar o Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita, codificada pelo nosso querido Allan Kardec. Suplicamos, Jesus, que o atendimento espiritual se faça, que todos os sofredores que aqui se aportarem possam ser acolhidos diante da Tua bondade, esclarecidos, libertados para os nossos desafios. Senhor, que possamos nos envolver no real espírito da fraternidade e que o nosso companheiro, que irá ser o intérprete do pensamento, da verdade, a nós confiada, seja amparado, inspirado, fortalecido, para que possamos todos atingirmos a culminância do trabalho com o verdadeiro sentimento do amor que nos sustenta, que há de garantir o nosso futuro. E a paz no território sagrado do nosso coração. Se conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, então é com muita satisfação que eu venho apresentar o nosso querido Paulo Neto, mineiro, natural de Guanhães, terra boa. O Paulo trabalha há muitos anos no movimento espírita, é um pesquisador, característica do seu trabalho é a exposição doutrinária,
Ele tem vários artigos que são expressão das suas pesquisas e que nos inspiram a estudar a base da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Nós o conhecemos já há algum tempo e, circunstancialmente, a providência divina favoreceu para que houvesse esse encontro. Ele está conosco desde cedo, nós já conversamos vários assuntos aqui, né, Paulo? E o Paulo foi convidado para trazer um tema que tem a ver com o nosso tributo, o tributo que estamos fazendo a Allan Kardec, iniciado desde a última semana. Então, o Paulo vai trazer o contributo dele e, de nossa parte, na próxima semana, eu prometi que eu iria dar continuidade àquele assunto que nós trabalhamos. Nós vamos voltar nesse tema na próxima semana e, posteriormente, a gente retoma ao nosso princípio fundamental da tarefa, que é estudar o Livro dos Espíritos. Mas todo o conteúdo vinculado nessas semanas tem a ver com o nosso procedimento, com o nosso roteiro, com o conteúdo que está sendo discutido entre nós. Então, ligou? Com vocês, o nosso querido Paulo Neto, e fique à vontade, que o Senhor te abençoe na casa. E ampare, né? Que a gente carinhosamente chama, que a FIAC é a casa de Kardec. Fique à vontade. Boa noite a todos, aos presentes, aos internautas que estão nos assistindo, vão nos acompanhar nesse estudo. E como o Carlos Alberto tocou, de certa forma nós vamos fazer uma relação do nosso tema com Kardec, que no meio do trabalho será feita essa, vamos dizer, essa conexão, né? Enaltecendo com certeza a personalidade de Allan Kardec. Então, nosso tema, Espírito de Verdade, quem seria ele? Vamos só esperar aqui para esquentar o motor aqui do equipamento. Bom, então vocês observam com uma pergunta, né? Eu já podia começando afirmando, mas eu preferi trabalhando a pergunta para a gente desenvolver toda uma linha de raciocínio, para a gente poder responder de uma forma segura, coerente e consistente com os dados, as informações que nós vamos passar. Ok? Então, no livro A Gênese, especificamente no capítulo 17, que fala das predições do Evangelho, existe um tópico chamado Anunciação do Consolador, e que Kardec apresenta para análise esta passagem de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e o versículo 26. Então diz o Evangelho de João: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará-vos lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Não sei se vocês perceberam, eu deixei em destaque o versículo 26, porque é preciso a gente fazer alguma consideração a esse versículo, porque há uma tendência natural da gente fazer a ligação do título O Consolador com o Espírito Santo, com a palavra Espírito Santo, ou melhor, com a expressão Espírito Santo, até mesmo por questões de outras correntes religiosas que porventura a gente tenha vindo. Primeiro nós temos que informar o seguinte, que essa expressão Espírito Santo, ela não existe em muitos dos textos antigos, né? Aqui, por exemplo, segundo vários autores, nós podemos citar Carlos Torres Pastorino, não existe neste versículo a expressão Espírito Santo. Então seria, mas o Consolador que o meu Pai enviará em meu nome. Eu estou falando isso porque a tendência natural é ligar o Consolador ao Espírito Santo, então, de certa forma, vai prejudicar um pouquinho o nosso entendimento. Ficou claro? Ok. Então, só para... e é interessante o seguinte, ó, pra você ver como é que a questão, que a gente, quando a gente aprofunda na pesquisa, o que a gente descobre? A versão francesa do Evangelho segundo o Espiritismo e também da Gênesis, este texto que está lá, fala em Santo Espírito. Então, Guilherme Ribeiro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traduziu como o Santo Espírito. Mas quando ele chega em A Gênesis, ele traduz como Espírito Santo. Então, você percebe que não há uma coerência na própria tradução.
E isso, de certa forma, pode dificultar o entendimento do que a gente está querendo passar, do que a gente precisa de entender do texto. Ficou claro? E a Bíblia que Kardec usou, e ele mesmo declara, que é a Bíblia de Sacy, né? Que é francesa. Bom, esse levantamento nós tiramos do livro de Pastorino, Sabedoria do Evangelho, no volume 5º, onde ele faz um quadro onde ele identifica dentro do Evangelho, de cada evangelho, a presença da palavra pneuma ágil, que significa Espírito Santo. Ok? Então, se a gente observar, na nota número 1 aqui, que ele diz o seguinte, que em João aparece só uma vez, e assim mesmo em apenas alguns códigos tardios, havendo forte suspeição de haver sido acrescentado posteriormente em 14:16, que é justamente aquele texto que nós deixamos em destaque para mostrar que a palavra Espírito Santo, a expressão Espírito Santo, não está lá no texto original. Ok? Para a gente evitar fazer essa ligação de que o Consolador seria Espírito Santo. A primeira coisa que a gente tem que te explicar é isso. Bom, então na sequência dessa passagem, Kardec vai tecer alguns comentários, e entre os comentários de Kardec nós destacamos. Qual deverá ser este enviado? Dizendo, pedirei a meu Pai, e ele os enviará. Outro Consolador, Jesus claramente indica que este Consolador não seria ele. Pois, do contrário, dissera, voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Não só tal não disse, como acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco e ele estará em vós. Esta proposição não poderia referir-se a uma individualidade encarnada, visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem ainda menos estar em nós. Continuou Kardec. Compreendemos-la, porém, muito bem, como referência a uma doutrina, a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. Significa que o quê? Que Kardec está falando que o Consolador é a doutrina espírita. Fica claro? E ele continua lá. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade. Então ele separa claramente aqui o Consolador e o Espírito de verdade. Qual a relação? Que o Espírito de verdade inspirou o Consolador. Ficou claro? Isso é uma confusão muito grande em relação a essas coisas. Por isso que a gente está tentando separar logo no princípio, para ficar bem claro o que a gente vai descobrir, se é que a gente vai descobrir, né? Tem duas outras passagens que eu acho interessante ressaltar, porque muitas vezes a gente não lembra delas. Uma e aliás, todas duas em João, por coincidência, que é justamente o texto bíblico que nós estávamos lendo, né? Então, lá em João 14:18, fala o seguinte: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Significa que o quê? Jesus está prometendo voltar. E como diz o outro, prometeu, tem que cumprir, né? Não é mesmo? Então nós vamos saber se ele voltou ou não. E ele disse também aos discípulos, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Significa que o quê? Mas num momento para frente, eles vão ter capacidade de suportar, e então ele vai poder dizer. Então, implicitamente, ele está dizendo também que vai ter esse acréscimo ao ensinamento dele. Fica claro? Ok. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 6, que o título é O Cristo Consolador. E lá nesse capítulo 6, as instruções dos Espíritos têm um título. E o título da instrução dos Espíritos no capítulo 6 é Advento do Espírito de Verdade, que compõe os itens 5 a 8. E nessas mensagens que estão lá nas instruções dos Espíritos, existem 5 mensagens, todas elas assinadas por Espírito de Verdade. Então presta atenção que interessante. O que tem a ver o título Espírito Consolador com o advento do Espírito de Verdade? Então tem que ter uma relação, né? E essa relação nós vamos descobrir à medida que nós vamos desenrolar o nosso trabalho, ok? Mas não sei se vocês percebem, fica clara essa relação? Porque para mim ficou assim, tem que ter alguma relação essas duas coisas. Ou seja, o Cristo com o advento do Espírito de Verdade, tem que ter uma relação, senão não tem sentido o título, ok? Então aí nós vamos fazer suspense, né? Afinal de contas,
quem seria a personalidade Espírito de verdade? Né? Todo mundo gosta de novela, não é mesmo? Então vamos fazer um suspensezinho. Vamos lá. Nós tivemos a preocupação de pesquisar nas obras básicas quantas vezes que a expressão Espírito de verdade aparece. Ok? Aparece... Aqui nós pegamos todas as obras, excluímos, obviamente, as que estão em duplicidade, porque tem muita coisa, tem algumas coisas que estão na Revista Espírita que podem ir para alguma obra básica, então nós anulamos. Então, no total, são 78 vezes que se referem a nome Espírito de verdade, seja falando dele, seja mensagens assinadas por ele. Ficou claro? Eu acho significativo, é uma insistência no nome. Então tem que ter um papel de destaque, tem alguma coisa, uma importância dentro da codificação. E o que nós vamos tentar descobrir no desenrolar. Fica claro? Bom, então uma coisa que a gente tem que estabelecer logo assim, de início, é definir se o Espírito de verdade é uma individualidade ou se é uma coletividade. Porque, infelizmente, algumas pessoas acham que é uma coletividade de espíritos. Ou seja, que o nome Espírito de verdade não designa um indivíduo, mas uma coletividade. Ok? Nós temos que tentar descobrir isso aí para definir. Então, na Revista Espírita do ano de 1862, encontramos interessantes comunicações de alguns espíritos, por exemplo, né, nós vamos tirar algumas delas, né, vamos citar duas aqui do caso. Do Espírito de Jobarte. Então, fez a pergunta para ele: vedes os espíritos que estão aqui convosco? O Espírito responde: eu vejo sobretudo Lázaro e Erasto. Depois, mais distante, o Espírito de verdade, planando no espaço. Ora, se ele está vendo mais distante o Espírito de verdade, significa que é uma individualidade. Ficou claro? Aqui é o Espírito Sansão. Pergunta para ele: não vedes outros espíritos? Aí a resposta: perdão, o Espírito de verdade, Santo Agostinho, Lamennais, Sonete, São Paulo. Então ele vai descrevendo todos os espíritos que ele está vendo. Novamente, o Espírito de verdade. Então é uma individualidade. E o interessante é que você está vendo outros espíritos, está provando aqui para nós que o quê? Que esse Espírito de verdade ficava presente nas reuniões dentro da Sociedade Espírita de Paris. Ficou claro? Ele ficava presente, sempre estava presente. Ok? Mas isso ainda é pouco. Nós vamos ver o que Kardec fala. Né? Porque Kardec vai definir para nós. Então, na Revista Espírita do ano de 1862, Kardec tece as seguintes considerações a respeito de uma comunicação que o Espírito não se identificou quem era. Então, Kardec diz lá: o Espírito, toda vez que tem esses pontinhos, porque eu corto o texto para encurtar, mas sem perder o fundamento dele, senão não tem sentido, né? Então, o Espírito, na verdade, não está, na verdade, dizendo que os espíritos superiores se dizem simplesmente espíritos de verdade. A qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um e pode ser considerada como nome próprio. Ficou claro agora? Então, é um indivíduo. E ele acrescenta ainda: ou seja, a expressão Espírito de verdade pode ser especificada no Evangelho. Então, o que ele está querendo dizer? Lá no Evangelho fala dele. Certo? De resto, esse Espírito se comunica raramente e somente em circunstâncias especiais. Então, Kardec está afirmando que o Espírito de verdade se comunicava. Raramente, mas se comunicava. Ok? Mas ele fala também: deve-se manter em guarda contra aqueles que se apoderarem indevidamente deste título. Por quê? Desse título. Você já viu alguém usando esse título, Espírito de verdade, para falar que é Espírito de verdade? Um outro título nós vamos ver que tem. Então nós já começamos a fazer uma relação, embora sutil por enquanto, a uma outra personalidade que vai identificar quem é esse Espírito de verdade. Ficou claro? Né? Mas ele diz lá: são fáceis de reconhecer essas mensagens, né? Pela prolixidade e pela vulgaridade da linguagem. Então, tipo assim, fica na cara que não é dele. Fica claro?
Muito bem. Na Revista Espírita do ano de 1868, em uma comunicação de Lacordaire, tem-se a informação sobre a participação do Espírito de Verdade na codificação. Então, vou falar assim, ele participa como? Qual o papel dele na codificação? Então, vamos lá. Era preciso, aliás, completar o que não havia podido dizer então, porque não teria sido compreendido. Então, ele está falando de Jesus, que era preciso completar o que não pôde falar, porque o pessoal não ia entender. Né? Aí ele diz lá, foi porque uma multidão de espíritos de todas as ordens, de vários graus de evolução, né, sob a direção do Espírito de Verdade. Então significa que o quê? O Espírito de Verdade coordenava todos os outros espíritos envolvidos na codificação espírita. Todos. Ele, assim, na linguagem mineira, era o chefe. Era o que mandava. Ficou claro? Aí, assim, ó, o Espírito de Verdade veio em todas as partes do mundo e em todos os povos revelar as leis do mundo espiritual. Esses espíritos, sob coordenação dele, vêm de todas as partes do mundo para revelar essas leis do mundo espiritual através da doutrina espírita, das quais Jesus havia adiado o ensinamento e lançar pelo Espiritismo os fundamentos da nova ordem social. Então não esqueça, ele é o diretor, ou o presidente, ou o coordenador de todos os espíritos, porque depois vamos falar disso de novo. De uma outra forma vai ser mencionado isso de novo. Então, como Kardec falou que esse nome está especificado no Evangelho, então nós temos que recorrer ao Evangelho, não é mesmo? Obviamente que no Evangelho não tem lá o Espírito de Verdade, mas tem uma expressão que eu destaco aqui, que chama assim, em verdade eu vos digo, que foi repetida por Jesus 60 vezes. Então, quando você começa a falar uma coisa demais, de repente aquilo que você está falando acaba virando o seu apelido, né? Principalmente a gente que é do interior, né, Carlos Alberto? Então, aí, em verdade eu vos digo, em verdade eu digo, aí o pessoal lá, já vem uma verdade lá, ó. Já começaram a, entendeu? Já começaram a julgar apelido do homem. Então, mas tem duas passagens que eu não coloquei nessas 60, porque essas eu quero destacar. A primeira, de novo, em João. Aliás, todas as estão em João, para variar. Então, está assim, Jesus dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vamos só desdobrar essa primeira aqui, que está em azul. Então, seria o quê? Eu sou o caminho, ponto. Eu sou a verdade, ponto. Eu sou a vida, ponto. Já deu para entender, então? Quem é a verdade? Veja bem, a segunda. E conhecereis a verdade vos libertará. Vamos mudar essa expressão um pouquinho aqui? Vamos dizer assim, e conhecereis a Jesus, e Jesus vos libertará. Faz sentido? Deu ou não? Ok. Infelizmente vai ter que revelar aos poucos, mas vocês já estão pegando o fio da meada, né? Mas vamos lá. Nós vamos ver o que nas obras da codificação, o que alguns espíritos falaram desse personagem espírito de verdade, ok? O nosso objetivo é ampliar cada vez mais as fontes de informação para a gente ter uma segurança absoluta quando a gente for identificar quem é. Né? Então nós pegamos algumas considerações de Chateaubriand, de Erasto, de Antônio, que foi o pai de Kardec, de São José de Hahnemann. Ok? Então vamos lá. Então Chateaubriand diz o seguinte, eu vou ler só a parte que interessa para nós, né, para ganhar um pouquinho de tempo. Então, é porque o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza que estão em vias de cumprimento. O próprio Cristo preside. É isso? Ué, mas eu não tinha falado que um outro cara ia estar presidindo? Quem que era o outro? Tá dando para fazer uma relação ou não? Erasto. Os elogios e os encorajamentos que o Espírito de Verdade, nosso mestre bem-amado, me ordenou conceder às vossas piedosas cortes. Erasto de novo. Nós que somos, sob a direção do Espírito de Verdade, os iniciadores do Espiritismo na França. O Espírito de Verdade, mestre de todos, nós. De novo, Erasto. Estamos e ficaremos convosco sob a égide do Espírito de Verdade, meu Senhor e o vosso. Antônio, pai de Kardec. Contar com a benevolência sincera e afetuosa do Espírito de Verdade, o Filho de Deus,
o qual saberá de maneira incomparável inundar sua alma de felicidade. E São José, pregai a boa doutrina. Agora aqui, presta atenção. A doutrina de Jesus, a que o próprio mestre ensina em suas comunicações. Então, o que ele está afirmando aí? Que Jesus se comunica. É ou não é? Agora eu pergunto para vocês. Vocês viram em algum lugar, ou em algum lugar vocês identificam alguma mensagem, vamos dizer assim, que tem a assinatura de Jesus? Vocês viram alguma obra da codificação? Deu para entender? Embora tenha, depois nós vamos falar sobre ela, mas fala que comunica, então ela está cheia de mensagem de Jesus. Jesus, não sei o que, entendeu? Ok? Então está afirmando que Jesus se comunica. Isso é um fato que eu gostaria que a gente prestasse atenção. Tá certo? Ok. Então vamos lá. Vamos só retomar as expressões usadas. Vamos relembrar. Então falou assim: nosso mestre bem-amado, falou mestre de todos nós, falou filho de Deus, falou divino mestre, falou o meu Senhor e o vosso. A quem podemos atribuir, isolada ou conjuntamente, em todas essas expressões? Eu só conheço um personagem. Ele se chama Jesus. Ok? Fica claro? Agora vamos pegar só Erasto. Numa mensagem que ele dá em setembro do ano de 1861, ele se refere ao Espírito de Verdade e chama o Espírito de Verdade de nosso mestre bem-amado. Ok? Foi inclusive uma que nós lemos ali. Mas em abril de 1862, ele usa essa mesma expressão, ou seja, nosso mestre bem-amado, para designar quem? Nós não temos dois mestres bem-amados, tem? Tem uma pergunta aqui que estão me fazendo aqui. Quem que foi Erasto? O Erasto foi o discípulo de Paulo, segundo a informação que a gente tem, e a participação dele na codificação é fantástica, tá muitas mensagens e orientações dele. Ok? Ficou claro então, gente, a relação? Assim, por aqui já dava para definir, né? Mas é pouco, nós vamos aprofundar mais para vocês verem que a coisa é muito mais séria do que possa imaginar. As fontes são seguras, nós vamos sair aqui sem dúvida nenhuma, isso eu garanto. Tá certo? Então vamos lá, Reina diz lá: adquirir esse direito que o Espírito de Verdade que dirige este globo. Epa, quem dirige o globo? As informações que nós temos? Jesus. E nós vamos ter essa confirmação um pouquinho mais lá na frente. Alguém vai falar disso. Ok? E vamos acrescentar uma última mensagem para a gente fechar isso aqui. É uma mensagem assinada por um espírito, normalmente quando ele assina é porque não quer se identificar quem é. Então diz lá, ele está falando aqui da regeneração da humanidade. Então diz lá o espírito: coragem. O que foi predito pelo Cristo deve se realizar. Nesses tempos de aspiração à verdade, a luz que ilumina todo homem vindo a este mundo brilha de novo sobre vós. A luz brilha de novo. Então já veio essa luz uma vez, está brilhando de novo. Ficais ligados a esta bandeira onde vós haveis escrito: fora da caridade não há salvação. E depois esperai, porque aquele que recebeu a missão de vos regenerar, retorna. E ele disse, esse que está retornando disse, o quê? Bem-aventurados aqueles que conhecerem o meu novo nome. Quem é o novo nome? Quem é o novo nome? Espírito de Verdade. Fecha. Ele começa falando do Cristo. Cristo recebeu a missão. Se você pular tudo, ó. Cristo recebeu a missão. Fica claro? Mas está pouco ainda, gente. Tudo bem. Você vai falar assim, tudo bem, Paulo. Você só mostrou coisas da obra da codificação, né? Então, você está puxando a brasa para a sua sardinha, né? Expressão de mineiro, né? Será que não tem nada fora da codificação? Então nós vamos ver 3 fontes diferentes fora da codificação. Óbvio que a primeira dela pode ser um pouco questionada, mas eu acho que a gente tem elemento para aceitá-la de uma forma tranquila. Vocês vão entender o que eu estou falando.
A primeira mensagem que nós vamos trabalhar foi transcrita na Revista Espírita do ano de 1861, que é uma carta que o advogado Holstein escreveu para Kardec. E ele fez questão de colocar na Revista Espírita. É o início do problema, né? Mas nessa época não tinha problema nenhum, não, né? Então ele diz lá o seguinte: agradeço com alegria e humildade esses divinos mensageiros por terem vindo nos ensinar que o Cristo está em missão sobre a terra para a propagação e sucesso do Espiritismo. Olha lá, no ciclo de Holstein, os Espíritos falam: o Cristo é missão na terra. Essa terceira explosão da bondade divina para cumprir essa palavra final do Evangelho, uma só ovelha e um só pastor, por terem vindo nos dizer, não tem mais nada. O Cristo, ele explica, chamado por eles Espírito de verdade. Por eles quem? Por os Espíritos que estão manifestando no ciclo que o Holstein frequentava. Ficou claro? Então, na cidade de Bordeaux, os Espíritos que estão manifestando no ciclo de Holstein estão falando que o Cristo é o Espírito de verdade. Aqui é claro. Né? A verdade é o primeiro e mais santo missionário das ideias espíritas. Na função de coordenador, mais importante. Deu para a relação? Essas palavras, continuam saindo. Essas palavras me tocaram vivamente e me perguntava: mas onde está, pois, o Cristo em missão na terra? A verdade comanda, dirige, preside. Segundo a expressão do Espírito Marius, bispo das primeiras idades da igreja, essa falange de espíritos enviados por Deus em missão sobre a terra para a propagação e sucesso do Espiritismo. Não está falando exatamente o que foi falado lá atrás? A função do Espírito de verdade perante os outros Espíritos? Não está falando a mesma função? Lá no ciclo cristiano espiritista de Lérida, na Espanha, tem 2 mensagens assinadas pelo Espírito de São Paulo, e uma delas é a seguinte: ensinai aos que não têm fé as excelentes e doces verdades do Espiritismo, que o bom Senhor vos concedeu por seus enviados. Porque a verdade se aproxima e é necessário que os enviados lhe preparem o caminho. A verdade aqui, como está em letra maiúscula, é uma personalidade, não é a palavra de verdade e mentira, não, tá? Não é essa relação, não, tá? Em verdade vos digo que o Cristo já recebeu a palavra de Deus. Então a verdade se aproxima. O Cristo já recebeu a palavra de Deus, já desceu da região de luz e está entre vós. Não tem informação que o homem já veio. Ele não prometeu que ia voltar? Não foi isso que nós lemos lá atrás? Então está a prova que voltou. E lá no livro Missionários da Luz, Alexandre, melhor dizendo André Luiz. O próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo e entrará, sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? O próprio Senhor aqui designa quem? Jesus. Então nós temos 3 fontes diferentes convergindo para o que está falando nas obras da codificação. Ficou claro agora? Nossa preocupação? Aqui nós listamos... Vou mostrar a fonte primeiro. Nós pegamos o livro Expoentes da Codificação Espírita, publicada pela Federação Espírita do Paraná. É uma coordenação feita por Maria Helena Marcon. E ela listou todos os espíritos que participaram da codificação, dando alguma biografia de cada um. Ok? Eu só destaquei aqui os nomes mais conhecidos. Tá? Os nomes mais conhecidos. O que estão coloridos são os mais conhecidos. Aí eu pergunto o seguinte: a quem, a não ser Jesus, teria condições evolutivas para coordenar todos esses espíritos? Quem? Deu para entender? E aqui eu tenho essa imagem. Hein? Representa as reuniões da Sociedade Espírita de Paris, os espíritos manifestando, e tem um destaque especial aí que não sei se vocês conseguem chegar. Consegue? Dentro do circo agora. Eu não descobri como que veio essa pintura, vamos dizer assim,
Não sei quem fez, de onde fez, eu estou atrás dessa informação para saber de onde veio, se veio da França mesmo, sei lá, se alguém daqui que fez, não sei. Mas essa imagem representa tudo isso que nós estamos falando até agora. Então, quem fez, o que já acreditava nisso, tá certo? Então, não é invenção do Paulo Neto, não, tá? Tem mais pessoas que estão acreditando nessa ideia, tá certo? E vamos ver, então, o que Kardec disse a respeito, ou, na verdade, eu não disse muita coisa, o que ele deixou de pista. Infelizmente, ele deixou algumas pistas que dá para a gente fazer essa relação tranquilamente, tá? Vamos lá. Mas primeiro nós temos que resolver 3 pontos. Esses 3 pontos são os pontos que se faz objeção à identificação do Espírito de verdade ser Jesus. Um primeiro ponto é que, num certo momento, Kardec chamou o Espírito, melhor dizendo, designou o Espírito de verdade como um espírito familiar. E esse espírito familiar, ele apareceu na casa de Kardec e deu umas pancadas lá. Ele falou assim, espírito de puro Jesus não ia dar pancada. Ok? E também Kardec tinha falado, não identificou quem era, se era Jesus ou não, mas falou que era um ilustre filósofo da antiguidade. Então, eles pegando esses 3 pontos, eles falam, então não é Jesus. Ficou claro? Então, vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar item a item, e todos os itens que nós vamos trabalhar, nós vamos usar o próprio Kardec. Primeiro. Aliás, vamos começar a questionar aqui uma coisa que surgiu. Porque as pessoas acham que é impossível Jesus descer das alturas para se comunicar com os seres humanos. O que eu coloco é o seguinte, o que é mais difícil para o espírito puro? Comunicar-se mentalmente com um de nós ou baixar e encarnar na Terra, num corpo físico? E Jesus fez os dois. Porque tanto baixou na Terra que encarnou no corpo físico, como se comunicou com Paulo de Tarso. Então não tem dificuldade nenhuma ele ter vindo e ser trabalhado para codificação em espírito. Ficou claro ou não? Está dando para entender o que eu estou querendo levantar disso aqui? Não tem obstáculo nenhum para isso. Porque é espírito, e daí? Ok? Então vamos lá os pontos. Então, a questão do espírito familiar. Então a mensagem que Kardec vai comentar aqui, fala que foi um espírito familiar, foi dada no ano de 1856, ou seja, logo no início da doutrina. E Kardec confessa, ainda não se fazia distinção nenhuma entre as diversas categorias de espírito simpático. Dava-se-lhe a todos a denominação geral de espírito familiares. Então tudo era espírito familiar. Porque nessa época ele não sabia das categorias dos espíritos, ele não tinha muito conhecimento dessa realidade espiritual, estava começando as informações, então ele não distinguia, tudo que vinha é espírito familiar. Era um nome comum para tudo que baixava lá. Fica claro? Bom, então vamos lá no segundo contra-argumento, que é a questão das pancadas. Então, no livro dos Médiuns, nós temos um texto que Kardec fala sobre isso. Então ele diz lá, resta-nos desfazer um erro muito divulgado, que consiste em confundir todos os espíritos que se comunicam por pancada com os espíritos batedores. Os espíritos batedores aqui seriam os espíritos inferiores, sem evolução. Ok? A tipologia, que é a pancada mesmo, é um meio de comunicação como qualquer outro, não sendo mais indigno dos espíritos elevados que a escrita e a palavra. Todos os espíritos, bons ou maus, podem servir-se dele como dos demais meios de comunicação. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação do pensamento e não o instrumento de que se serve para transmiti-lo. Comenta com o pessoal o porquê dessas pancadas. O que aconteceu? Não, eu vou falar. Lá na frente nós vamos falar o porquê. Lá eu vou citar e eu vou falar o porquê. Ok? Então fica desarmada essa questão, então. Aí, mas ele ainda acrescenta um pouquinho lá. Ele fala assim, sem dúvida, eles preferem, ou seja, os espíritos superiores, preferem os meios mais cômodos e rápidos. Mas, na falta de lápis de papel, não terão escrúpulos em servir-se da vulgar mesa falante.
A prova disso é que se obtém por esse meio as comunicações mais sublimes, ou seja, o meio é mesa falante. Todos os espíritos que se comunicam por pancadas não são, pois, batedores. Essa distinção deve ser reservada para os espíritos que se pode chamar de batedores profissionais. E que por este meio se divertem a atormentar uma família ou contrariar em suas importunações. Acrescentemos, porém, que eles não agem sempre por sua própria conta, sendo também, frequentemente, instrumentos de que se servem os espíritos superiores quando querem produzir efeitos materiais. Então, o que está falando aqui? Ora, naquelas pancadas, o espírito superior que estava ali pode ter usado um espírito batedor para dar bancada para ele. Então, não quer dizer necessariamente que ele deu. Não tem, pode falar, foi ele que deu. A vontade dele, seja ele ou o outro, que fez a pancada. Mas que foi ele também não podemos ter certeza. Mas lá na frente nós vamos voltar a isso aí. E vou te explicar lá a questão. Então a questão agora ficou na questão do tal do ilustre filósofo da antiguidade, né, que sobrou para a gente. Então veja bem, eu coloquei aqui em ordem 3 obras de Kardec. E eu tentei colocar em ordem de data, não da publicação, mas da data de uma sequência em que elas apareceram ou citaram essas comunicações. Então, na primeira, que é Obras Póstumas, mas se refere a uma mensagem de 1856, onde Kardec fala dessa manifestação do Espírito de Verdade. Então, ele se abstém de revelar quem realmente tenha sido. Então, não falou nada. Tá? Já quando ele na instrução prática sobre as manifestações espíritas, que na verdade é o primeiro nome do Livro dos Médios, né? Aí é a primeira vez que ele fala nas obras dele sobre esse fenômeno, né? Ele fala da manifestação do Espírito de Verdade, diz que o Espírito usou um nome alegórico e que soube depois, por outros espíritos, ter sido ele um ilustre filósofo da antiguidade. Então aqui ele adiantou um pouquinho em relação ao anterior, mas também não foi muito longe não. Né? E um ilustre filósofo cabe para muita gente, tá certo? Esse que é o problema, né? Agora, no Livro dos Médios, lá na edição, a partir do ano de 1861, ele já vem e diz assim, ó, ele pertencia a uma ordem muito elevada e que desempenhou um papel muito importante sobre a Terra. Começou a ficar mais dirigido ou não? Então, moral, Kardec sabia quem era e não podia falar ou não queria falar naquele momento. Ficou claro? Ele sabia quem era. Então agora vamos imaginar. Vamos imaginar Kardec na época dele, fala assim, chega aqui para nós e fala assim, gente, vocês não sabem da maior. Jesus está manifestando, trouxe uma nova religião para a gente seguir. O que vocês iam fazer com Kardec? Meter numa camisa de força e internar o homem como doido. É o mínimo que se ia fazer. Então, ele não podia falar nunca da revelação de quem era o Espírito de Verdade, e muito menos falar que o Espiritismo era uma religião. Senão, nós não estamos falando de Espiritismo aqui hoje. Ficou claro? E até mesmo que o Espírito de Verdade pediu descrição. Descrição em relação a isso, ó, fica na tua. Não fala muita coisa não, porque o negócio pode perder toda a missão se você começar a divulgar. Né? E aí, então, no Livro dos Médios, eu citei esse aqui, sabe por quê? Porque muitas pessoas falam assim, não, mas o Livro dos Espíritos foi os Espíritos que responderam, mas o Livro dos Médios não. Porque a informação que nós temos aqui é do Livro dos Médios, é a mais importante, não é? Então, eu estou mostrando aqui que o quê? O Kardec diz assim, ó, ele está falando em respeito ao Livro dos Médios. Então, ele diz assim, ó, os Espíritos a corrigiram, ou seja, corrigiram o quê? O Livro dos Médios, a obra do Livro dos Médios, com particular cuidado. Como reviram tudo, aprovando ou modificando a sua vontade. Pode dizer-se que ela é, em grande parte, obra deles. Ficou claro, então, o que eu estou querendo chegar? Então, o Livro dos Médios é obra dos Espíritos também. Né? E aí depois assim, ó, no finalzinho assim, a não ser assim, porque você falou assim, se eu for citar o nome de todo mundo, eu vou ficar só citando o nome. Então, em algumas coisas eu cito o nome, em outras eu passo batido, eu não cito o nome, mas foi dos Espíritos, é isso que eu estou querendo dizer. Aí fecha isso aqui. Então, a ideia que a gente quer passar é que o Livro dos Médios também é obra dos Espíritos. Isso que é importante para nós, para justificar a resposta lá. Agora, que é a coisa mais interessante que aparece aqui. No Livro dos Médios ainda, no capítulo 31,
O título é Dissertações Espíritas. Tem uma mensagem, é a mensagem número 9. Ok? Nós destacamos alguns trechos dessa mensagem. Então vamos ler a mensagem. Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz. Venho como outrora, aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora, a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas esse cego texto. Mas ingratos os homens se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e se perderam nas ásperas veredas da impiedade. Segue o texto. Só muito raramente me comunico. Olha, meus amigos, os que hão assistido à minha vida e à minha morte são os intérpretes divinos das vontades do meu Pai. Estou infinitamente tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza. Do jeito que nós lemos aqui, tem cara de quem? Quem poderia ter falado isso aqui? Não surge assim naturalmente? Não é? Então, assim, tão evidente, Salvador, como outrora. Só que nesta mensagem, Kardec não pôs a assinatura de quem mandou a mensagem, mas colocou uma nota explicativa. E essa nota explicativa começa literalmente assim, não é mais ou menos, é literalmente, tá? Esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris. Qual é o recado? Qual é o recado dessa frase que Kardec está nos dando? Ele está nos dizendo, esse médium que recebeu essa mensagem que eu acabei de ler é confiável, porque é o meu melhor médium. Ficou claro? E já começa ressaltando isso aí. Então vamos continuar. Está assinada por um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Então não é um nome comum. Tão grande seria o insigne favor de sua autenticidade, porque, muito frequentemente, dele se abusou nas comunicações evidentemente apócrifas. Este nome é o de Jesus de Nazaré. E aí? Mais claro do que isso, para mim, não precisa. Aqui é taxativo, é objetivo, não tem dupla interpretação. Né? E ele diz que esse é um espírito puro por excelência, né? Que ainda há discussão no meio espírita se Jesus é espírito puro ou superior, por incrível que pareça. Ok? E aí ele diz assim, por essas considerações é que sempre nos abstivemos de publicar algo que levasse este nome. Sempre nos abstivemos de publicar algo que levasse esse nome, significa que tinha mensagem assinada por Jesus de Nazaré. Só que ele não publicou, arrumou um jeito de publicar com outro nome. Fica claro o que está atrás? Por quê? Porque o menor inconveniente, se ele publicasse alguma mensagem escrita por Jesus de Nazaré, é o de fornecer armas aos adversários do Espiritismo. Mas ele, num consenso tranquilo, ele diz, eu deixo a cada um o cuidado de julgar, se aquele que assina não desmentiria. Ou seja, se essa mensagem é de Jesus, eu deixo cada um para você julgar. Só que essa mensagem, ela está no capítulo 6, o Cristo Consolador, que nós já falamos do capítulo 6, é a mensagem número 5. Então, lá, no Cristo Consolador, no capítulo 6, a assinatura, ele pôs a assinatura, e quem assina lá? Ora, se eu tenho a mesma mensagem, aqui está assinada Jesus de Nazaré, cá está assinada Espírito de Verdade, não tem jeito de eu não identificar um como sendo o outro. Simples? Ok? Mas tem mais ainda. Então ele apresenta logo abaixo, um pouquinho na sequência, ainda no capítulo 31, num tópico chamado de comunicações apócrifas, ele apresenta duas mensagens que têm assinatura Jesus.
E aí ele faz uma análise dessas duas mensagens. Diz assim: indubitavelmente nada há de mal nessas duas comunicações. Porém, teve o Cristo alguma vez essa linguagem pretensiosa, enfática e empolada? Ora agora, faça-se a sua comparação com a que citamos acima, firmada pelo mesmo nome, e vê se há de que lado está o cunho da autenticidade. Qual a anterior? É exatamente essa aqui. Venham como outrora. Então, pega essas duas e compara com a outra e veja qual que é autêntica. Quando ele fala isso, ele já está falando que essa aqui é autêntica. Ficou claro ou não? Então, compara com aquela que é autêntica para ver se bate. Se esse nome... Né? Ok? Mais uma vez, aqui ele vai entregar também de novo. No Livro dos Espíritos, no item 48, ele fala do sistema uniespírita ou do sistema monoespírita. Isso aí são ideias engendradas na época, dizendo que somente uma entidade se manifestava em todas as comunicações. Uns falavam que era o demônio e outros falavam que era o Cristo. Então era só um que manifestava. Então Kardec fala. Vamos pular aqui que eu acho que é mais interessante aqui. Responde que é sempre o mesmo espírito, o diabo segundo uns, o Cristo segundo outros, que toma todas as formas, mas não nos dizem porque os outros espíritos não podem se comunicar. Então as pessoas que falam que só o Cristo, o diabo, o demônio, e o demônio se manifesta, não falam porque os outros não podem se comunicar, não justificam. E aí vem. Com qual objetivo o espírito de verdade viria nos enganar, apresentando sob falsas aparências? Uai, alguma coisa está estranha aí, não está não? Ele não está falando de Cristo? Por que ele entrou com o espírito de verdade aqui? Com qual motivo o Cristo viria nos enganar? Não seria o correto do texto? Pois ele não está falando que era o Cristo que se manifestava? Então por que ele está falando aqui? Por que o espírito de verdade vinha nos enganar? Significa que o quê? Que para Kardec, Cristo e o espírito de verdade é o mesmo personagem. Fica claro ou não? E aqui, duas falas de Kardec em momentos diferentes. Abril de 64 e janeiro de 68. Aqui ele diz, o Cristo preside a regeneração que se opera na Terra. Então, aquela que é a situação, né? O Cristo presidindo todos. E aqui ele fala, o espírito de verdade que preside ao grande movimento de regeneração. Nós não temos dois presidentes, temos? Nós temos um presidente com dois nomes, aí sim. Tá certo? Então fica muito claro, você vai pegando as informações, o tempo vai fechando cada vez mais. Não tem dúvida. Né? Agora sim, nós vamos saber se o próprio espírito de verdade se entregou, se deixou alguma informação, se deixa alguma pista. Vocês estão percebendo como que eu estou atacando, é de tudo quanto é lado, né? Então, que é mais um lado para ficar assim, tranquilo na identificação. Porque eu acho que é uma coisa séria, então tem que ser tratado de forma séria. Vamos lá. Então, tem uma mensagem intitulada A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, a imitação do Evangelho é o título inicial, o primeiro título do Evangelho segundo o Espiritismo. O editor mandou tirar essa de imitação, por isso que ficou só Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa mensagem está assinada por quem? Pelo Espírito de Verdade. Ok? Foi dada em Bordeaux em maio de 64. O livro do Evangelho foi publicado, se não me falha a memória, em março de 64. Mas em 64 com certeza, mas acho que é março. Não é? Então veja o que o Espírito de Verdade escreveu na mensagem. Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear o vosso caminho. Há 18 séculos eu vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Essa palavra foi esquecida, tá? Há várias moradas na casa de meu pai, eu lhes disse há 18 séculos. Essas palavras os espiritismos veio fazer compreendê-las. Ele estava no século? Século? 19. Em relação ao século 19, quem veio 18 séculos? Hein? Quem? Jesus. É isso. Literalmente em João. Eu fiz até questão de tirar uma cópia da Bíblia que eu tenho eletrônica para mostrar que eu não estou inventando. João capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas.
há várias moradas na casa do meu pai. Eu vos disse há 18 séculos. Ou seja, quando eu estive aqui, eu já falei com vocês. Fecha. E aí voltamos lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos várias mensagens. Vamos reaçar 3 delas, mas assim, bem rapidamente, é mais visual mesmo, tá, gente? Inclusive, uma delas nós já citamos, não vamos ler de novo, porque já citamos, daquela vem como outrora, né? Nós mostramos para trás, né? Mas aqui, ó, a expressão, ó, espíritas amai-vos, este é o primeiro mandamento. O primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. É dele, hein? Vem instruir e consolar os pobres deserdados, porquanto a dor foi sagada no jardim das oliveiras. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo. Em verdade vos digo, quem gostar de usar essa expressão? Os que carregam os seus fardos. Deu para entender? Não tem? Fala do jardineiro. Mas eu ia falar do jardineiro, meu. O jardineiro que é o pulo do gato. É impressionante. É um detalhe assim que você fala assim, que trem bobo, mas a ligação é fantástica. Por que ele disse eu, o jardineiro divino? Nós vamos lá. Deixa eu ver aqui a evangelho de quem? De João. Ei, João, hein? Só dá o João aqui. Então lá, Madalena vai ao túmulo, né? Para ver Jesus ou continuar o procedimento do sepultamento. Só que Jesus aparece para ela e ela não identifica que é o Jesus. Ok? Aí Jesus diz para ela, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser ele o jardineiro, ela diz, Senhor, se fosse tu que eu levasse, diz-me onde eu pusesse e eu irei buscá-lo. Então, Madalena confundiu Jesus com o jardineiro. Fechou com o jardineiro divino? Fecha? Essa para mim mesmo foi fantástico, porque é um detalhe pequeno. Eu custei a pegar essa ligação, sabe? Custei mesmo. E depois assim, meu Deus, tem que estar aqui, tá na cara e a gente não vê. Uma sutilezazinha, né? Ó, sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio. Quer dizer, se você pegar todas essas mensagens que estão no capítulo 6, todas elas têm a cara de Jesus. Mas quem assinou foi o Espírito de Verdade. Lá não foi falado, bem-aventurado aqueles que me conheceram pelo meu novo nome. Então o novo nome de Jesus é esse, Espírito de Verdade. Então não tem como não relacioná-las a Jesus. Tal o conteúdo, tal a forma de expressar, né? Então não tem como. Então para mim, aqui já fica muito tranquila a questão da identificação, ok? E aqui, que é um detalhe interessante também. Qual foi a relação do Espírito de Verdade com Kardec? Porque com a doutrina nós já descobrimos. Ele presidiu todos os espíritos envolvidos na codificação. Mas em relação a Kardec, o que foi? Vamos lá. 24 de março de 1856. É o primeiro registro da comunicação do Espírito de Verdade. Kardec estava em seu escritório escrevendo um texto quando, por várias vezes, ouviu repetidas batidas, cuja causa não logrou, ou seja, não conseguiu sucesso em encontrá-la. No dia seguinte, na casa de Soubaldin, ele interrogava o espírito Z, que é Zéfiro, sobre a origem das batidas. Isso está registrado em obras póstumas. Então lá nós lemos. Então a comunicação, a reunião da sociedade, o espírito manifestava isso e começava a dialogar com os espíritos. É isso aí. Então perguntou, ouviste sem dúvida o relato que acabo de dizer. Então Kardec falou, você ouviu o que eu falei? Pois é. Poderia dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Era teu espírito familiar. Naquela época, lembra que eu falei lá atrás? Aí Kardec anota, ele fala, e aqui está no texto, tá, gente? Aqui eu vou ler a nota do texto. Lá resumi, aqui é do texto. Nessa época, ainda não se fazia distinção nenhuma entre as diversas categorias de espíritos simpáticos. Dava-se-lhe a todos denominação geral de espíritos familiares. Indagado sobre o porquê das batidas, Kardec obteve como resposta que havia um erro no que estava naquela ocasião escrevendo. Fato que depois ele confirmou. Ok? Então vamos lá, continuando o diálogo. O que foi ele bater daquele modo? Querer comunicar-se contigo. Poder dizer-me quem ele é?
Aí vocês vão, pode perguntar para ele está aqui. Direto, vai na fonte. Ó. Meu espírito familiar, quem quer que sejas, agradeço-me teres vindo visitar. Consentirá em dizer-me quem és? Todo mundo é curioso, né? Nem Kardec escapou dessa, né? Saber o nome do espírito, né? Para ti chamar-te-ei a verdade. E, ó, presta atenção agora, ó. E todos os meses, aqui durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Prestou atenção agora? A relação? O nome de verdade que tomaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Talvez. Pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Um guia. Então, nós estamos afirmando que Jesus era o guia de Kardec. Não se assustem. Poderia evocar-te em minha casa? Kardec pergunta. Sim. Para te assistir pelo pensamento, mas para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo que poderás obter. Na verdade, ele confessa depois que não recebeu nenhuma na casa dele. Mas veja bem, para te assistir pelo pensamento. E veio as pessoas me falarem que Kardec não era médium. Ué, se não era médium, como é que o espírito de verdade ia assistir para o pensamento? Tem jeito? Era médium de intuição. E tem até um espírito, num determinado momento, fala assim, ó, isso a gente tem no outro trabalho. Fala assim, ó, um dia você estava escrevendo lá as coisas, estava achando tudo seu, não é nada, estava cheio de espírito soprando no seu ouvido. Entendeu? E ele captava as ideias e escrevia lá achando que era dele. O espírito fala isso para ele. Então era médio de intuição. Né? Ele não era médio de psicografia, psicofonia, porque aí podia atrapalhar o trabalho. Mas de intuição, não. A intuição, não. Né? Aí Kardec continua, ele insistente, ó, terás animado na Terra algum personagem conhecido? Já te disse, para ti era a verdade. Isso para ti quer dizer descrição. Ou seja, não vou além disso. E não faça-me favor de ser discreto também. Por isso que ele sabia quem era, não podia falar. Ficou claro? Isso aqui não tem nada a ver com o nosso tema, não, mas eu trouxe porque eu acho interessante. Por quê? No movimento espírita é muito comum as pessoas falarem assim, não, você só pode pedir para os espíritos coisas espirituais, para a sua evolução, né? A gente sempre ouve esse negócio, não é? Então tá, então vamos lá. Aí Kardec, no diálogo ainda, né? De certo que será para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreenda essa proteção e o seu objetivo, dentro de certa ordem de coisas. Mas poderia dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Sentiu agora? Neste mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então pode pedir à vontade. Receber, ganhar, outra história. Tá? Ganhar é outra história. Pedir pode. Tá certo? Não tem problema. Ok? Então fica claro que esse negócio de não pode pedir é besteira. Nós vamos pedir. Vamos ganhar por merecimento, por N coisas. Mas pedir, podemos pedir sim. Ficou claro? Eu pus justamente só para isso. Porque dessa mania de ficar lá que não pode pedir nada. E aí Kardec, após essa resposta, ele comenta, ó, a proteção desse espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude dos bons espíritos que agiam sob suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias de minha vida. Então ele confessa que foi ajudar. E fala também que era um espírito de superioridade que ele nem calculava quem era. Então não pode ser qualquer um. A expressão Kardec usa que não pode ser qualquer um espírito. É um trem assim que, né? E o espírito que agia sob as suas ordens. Então, confirma também, novamente, a questão da coordenação dele na codificação. E aqui, uma mensagem de agosto e setembro de 63. Kardec recebe mais mensagens, nós destacamos duas aqui. Os espíritos dizendo para ele, acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia de todos nós. E com o auxílio devotado dos espíritos que te são fiéis. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Então está confirmando que Jesus era guia dele, o protetor de Kardec. Fica claro?
O Espírito de verdade, desculpa, nossa ação, sobretudo a do Espírito de verdade, é constante a teu redor. Então, confirmando que tinha assistência do Espírito de verdade. Então, aí o homem. Sim? Mas você vai afirmar mais Kardec, então vamos confiar em Emmanuel. Nós vamos dizer assim, Emmanuel diz lá, um dos mais lúcidos discípulos de Cristo baixou o planeta. Nascia Allan Kardec. Então está falando que o quê? Que Kardec é um dos mais lúcidos discípulos de Jesus. Kardec é o homem, uma outra comunicação lá, Kardec fala assim, um espírito falando. Kardec é o homem eleito por Deus para a instrução do homem desde o presente. Ou seja, Kardec não é qualquer um. Escolhido a dedo. Ao te escolher, os Espíritos conheciam a solidez de tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Então sabia quem estava escolhendo. Não era qualquer um. Tenho fé, tenho porém fé em ti, como tem fé em nós. E sei que a tua fé é da que transporta montanhas e faz caminhar sobre as águas. Conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do Mestre, de todos nós, que te protege de modo tão particular. Ficou claro? E aqui, numa das mensagens que está lá no capítulo 6, o próprio Espírito de Verdade está falando, meu apóstolo vos instrui. Opa, meu apóstolo vos instrui. Leon Denis também traça essa mesma relação, e Leon Denis fala que, inclusive, que ele é o governador espiritual da Terra, Jesus ainda hoje, ele preside os ensinos do Globo, é sob sua direção oculta e com seu apoio que se opera essa nova revelação. Então ele percebeu isso, né? Então nós podemos concluir o quê? Que o Espírito de Verdade é Jesus. Pelos seguintes motivos apresentados ao longo deste estudo. Informação dos Espíritos, pela fala de Kardec, pela opinião de Leon Denis, pelo Evangelho e pela comunicação do Espírito de Verdade. Ok? Então eu vou usar uma frase de Kardec. Se tenho razão, os outros acabarão por pensar como eu. Se estou errado, acabarei por pensar como os outros. Ou seja, a nossa proposta não é impor nada a ninguém. Nós oferecemos um trabalho de pesquisa com base para que vocês possam também chegar a uma conclusão. Ok? Então, nós vamos apresentar para vocês o homem. Esta que é a imagem que representa o Espírito de Verdade. Uma imagem linda, uma pintura fantástica. E alguém, ao olhar essa imagem, aquele cara de Espírito de porco, sabe como é que é? Sempre tem, né? Olhou essa imagem e achou um defeito da imagem. Falou assim, poxa, mas cadê a maçaneta? O cara achou o detalhezinho. Aí o autor falou assim, meu irmão, isso aqui, essa porta, na verdade representa a porta do seu coração. E ela só se abre por dentro. Então nós devemos abrir a porta dos nossos corações para nos permitir que o Espírito de Verdade, Jesus, o guia de Kardec, possa entrar e se instalar dentro dos nossos corações. Ok? Só para fechar, como esse é um trabalho assim, um tanto quanto diferenciado, e como se faz muita polêmica em cima dele, eu mandei para vários lugares e alguns lugares publicaram esse material. Tá? Então, a publicação é um atestado que está coerente. Porque nem vai publicar um material que não está coerente, tá ok? É esse o sentido. A revista Espírita, o Jornal Espírita, que foi publicado para a Federação Espírita de São Paulo, a Revista Internacional do Espiritismo, Revista Espírita Histórica e Filosófica e Revista Espiritismo e Ciência. Então, todas essas coisas que publicaram esse material. De uma forma resumida, parcelada, mas publicada. E a lista de todas as obras que nós trabalhamos para montar o trabalho. E aqui nós montamos um e-book desse material, do estudo, aqui nós temos os slides. Tem 72 páginas. Quem quiser é só entrar no meu site. Tá? Aí vai ter a categoria e-books. Esse material está lá, vocês podem baixar esse material. Está tudo lá. Com tudo que eu falei, mais um punhado de coisa que eu não pude falar porque o tempo é curto. Tá certo? Mas que vai chegar a essa conclusão. Meu e-mail está aqui.
qualquer dúvida que tiverem, eu falei com o Carlos Alberto assim, ó, se vocês lerem um material meu e descobrir que tem uma coisa errada e não me falar, vocês estão compactuando com o erro. Tá certo? Então, se tiver alguma coisa errada no meu material, por favor, me aponta esse erro, nós vamos estudar, nós vamos ver o que aconteceu, vamos buscar outras fontes, sei lá. Mas o erro não ficará se alguém me apontar. No mais, eu agradeço pela oportunidade de falar e espero, sinceramente, que tenha acrescentado alguma coisa ao conhecimento de vocês e que dê um pouquinho mais de segurança. É obviamente que muitas pessoas já têm intuição de quem é e tal, mas agora eu acho que a gente tem dados concretos que possa ter certeza de quem é essa personalidade. Muito obrigado a todos. Okay. Obrigado. Bom, gente, agradecer ao Paulinho. Agora é Paulinho. Já comeu pão de queijo aqui hoje? O Paulo é um companheiro que está prestando um excelente serviço ao movimento espírita, porque nós estamos num momento em que temos que remontar as bases. Nós temos que procurar estudar a doutrina espírita com critério, com paciência, para ser fiel ao coordenador da casa. Com certeza. Tem um texto dele que diz assim, está no livro Obras Póstumas, o ensino espírita. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então a gente vê a imagem do Kardec, sisudo, né? Austero. As pessoas naquela época posavam para fotografia, né? Como a época exigia, né? Então não pensemos que Allan Kardec, os espíritos superiores, são espíritos austeros, bravos, mal-humorados. Não. Eles são extremamente amorosos. E eles também sentem alegria, divertem, né? Num bom sentido. Então, estudar a doutrina espírita é empreender, é se envolver num trabalho continuado. Então, você que está começando agora na doutrina, busca Kardec. Faça com calma. Pega os textos. Se você tem dificuldade em interpretar aqueles textos longos, filosóficos, vai lendo devagarzinho. Quem sabe o Kardec melhora? Aí eu vou contar uma anedota. A companheira chegou para o Chico Xavier e disse assim, eu não gosto do Emmanuel, não. Esse Emmanuel é um espírito muito atrasado. Aí o Chico, como assim? Eu leio que esses negócios do Emmanuel, eu não entendo nada. Aí o Chico, é. Aí passou uns anos, ela se tornou tarefeira da Casa Espírita, etc. Passou uns anos, ela chegou para o Chico e falou assim, Chico, eu tenho uma coisa para te revelar. Aí o Chico, perfeitamente, o que foi? Você sabe que a evolução espiritual é um negócio extraordinário. Eu estou identificando que o Emmanuel está melhorando. Aí o Chico, o Emmanuel está melhorando, está melhorando. Começando a entender. Ele está dizendo com mais clareza, né? Bom, o movimento espírita exige, ele propõe para nós mergulhar no seu conteúdo. Porque eu conheço o trabalho do Paulo, então eu não estava prestando atenção nos detalhes, porque já conhecemos. Eu estava buscando, até em prece mesmo, a inspiração, para entender o porquê que ele está fazendo isso. Obviamente que ele tem as necessidades pessoais, como todos nós, porque o médium, o trabalhador, primeiro a se beneficiar é ele mesmo. Mas a gente percebe
que esse trabalho, por mais que ele se apresente com um cunho científico, metodológico, partindo de bases e não de ideias pessoais, esse estudo nos aproxima muito de Jesus. Essa é a ideia. Jesus passa a estar mais pertinho da gente. Jesus se comunica. Então, eu costumo dizer nas minhas abordagens evangélicas, que quando Jesus, por exemplo, no capítulo 8 de João, no versículo 12, ele diz textualmente assim: eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Então a luz propõe vida. E não é luz lusco-fusco. Não é luz que vem de fora para dentro, embora a luz dele nos sustente. É a luz que é dinamizada a partir de nós mesmos. Porque quando você ama e expressa a luz, nós estamos nos alimentando de um amor que ainda desconhecemos. Preencher vazio, encontrar estímulo, sustentação, segurança, confiança. A proposta do Cristo não é uma ciência religiosa. É uma ciência de vida, que tem os seus aspectos religiosos como queiram. A partir do momento que a gente for avaliar a religião como a interligação entre nós, seres humanos. Porque quando se fala que religião é religar, e é essa a etimologia mesmo, aí alguém diz assim, é religar a Deus. É impossível desligar de Deus. Então isso é questão de conceito, de interpretação. Então a religião é um caminho que nos auxilia a compreender a magnitude do amor de Deus. E o próximo é o caminho. É quando nos relacionamos é que essa dimensão se transforma. É quando você toca, quando você olha, quando você sente, quando você vê o semelhante te dizendo qual é a sua realidade. Porque é o outro que nos fala qual é a nossa necessidade. Então, quem grita contigo, está te dando um recado. Quem te afaga, está te contando alguma coisa. Quem te repreende, está te apontando necessidades. E quem ora por ti, não tenha dúvida que está caminhando com você. Porque ninguém ora distante. Ora intercambiando. Então, quando o trabalho, e eu acho deselegante comentar no final de tarefa o que foi feito, isso eu aprendi com o Arnaldo Rocha. Porque tem lugares que a gente vai, que você faz o estudo, depois vem alguém e comenta tudo que foi dito. Vira uma interpretação da interpretação. Isso é deselegante. Mas o nosso trabalho aqui não tem esse objetivo. Aqui eu estou amarrando as ideias, inclusive para que a gente possa caminhar para o objetivo final da oração, mas também falar, também enaltecer o que brota no nosso coração quando nós falamos de Jesus. E aí, eu expliquei, e eu tinha que voltar na última imagem. Extraordinária. Ela é extraordinária. Quando Paulo falou que teve alguém, vai ter mais, muitos alguém, que vão falar que aquela imagem não tem fechadura, isso demonstra claramente como somos infantis no trato das questões espirituais. Porque o indivíduo que pega no detalhe, que está preso, morto na letra, ele não se liberta.
polêmicas, discussões estéreis. Emmanuel, na introdução do livro Paulo Estevão, ele diz para nós que os espíritos superiores prescindem das nossas discussões religiosas, que elas não levam a lugar nenhum. Discutir sexo dos anjos. E a gente temos pessoas, existem ainda aqueles que são discutidores. Os indivíduos param a vida deles para pegar onde que tem um erro. E o que o Paulo está fazendo, e o que tantos outros fazem, é trazer a história, nos seus detalhes, para dirimir dúvidas que já não têm a mínima razão de existir. Então, quando a gente lê os textos, venho como outrora aos filhos de Israel, os transviados, ele está dizendo de um movimento extraordinário que é misericórdia. Ele vem como outrora cumprir um mandamento, uma promessa que foi ele que definiu. Não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim. João. E João está em voga agora. Falar de João Evangelista agora está na moda. Está na moda. E a gente já até teve algumas informações que a gente não divulga, mas até bate com as celeumas, com as loucuras. Que esse milênio é um milênio regido pelas vibrações de João. Olha que interessante. Porque esse milênio agora é o milênio da grande transformação da humanidade. É esse próximo milênio. É esse milênio. Agora ele é regido por João, o espírito de individualidade? Não. Mas João, ou o que simboliza as propostas desse tempo, o que vai ser valorizado é a parte intuitiva, e não a intelectiva. O que vai valer agora é o sentimento, obviamente que sustentado pela razão. Então, se a letra mata, o espírito vivifica. Então, essa imagem de Jesus como a porta, ela é um dos textos mais extraordinários do Evangelho. Da próxima vez, você põe uma nota de rodapé. Que ela se refere ao capítulo 10º do Evangelho de João, quando Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. Eu sou o pastor das ovelhas. Antes de mim, salteadores, ladrões, mentiras. Ele não é o Espírito de verdade? Então, a partir da revelação do amor, verdade, vai definindo para nós um caminho que vai efetivamente nos auxiliando a passar pela porta. E a porta é ele. Ele, no sentido de individualidade? Não. No sentido de proposta. Deu aí? Agora, ele como individualidade, o Espírito de verdade, é aquele que está monitorando tudo. Por isso é que ele diz assim: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso é lindo. Então ele fala que ele é porta, ele fala que ele é o jardineiro para Maria. Eu vou dar palpite. E o jardineiro se apresentou para quem? Eu vou falar da história. Há controvérsias. Mas ela simboliza os pecados da humanidade. Ela não era possuída por 7 demônios? Eu estou me referindo a quem? A Míria de Migdol? Maria de Magdala? 7 demônios. Os pecados capitais, os arquétipos, os dramas, as sombras que nós temos que trabalhar. Então ele vai se apresentar para quem? Para quem está são? Para doutor? Para quem se basta? Para quem é prepotente? Não. Embora ele coordena todo mundo, ele se apresenta para os simples. Ele se apresenta para os filhos do Calvário. Ele se apresenta para quem está precisando de ajuda. Porque quando a gente está precisando de ajuda, você se coloca de joelhos. Não é que ele quer que a gente fique de joelhos. Mas você diz assim: Senhor, o que eu faço? E quando você se movimenta perguntando o que eu faço, você está com o coração sensibilizado para receber
a orientação. Fora isso, a soberba, a vaidade, a tola vaidade, só dificulta e nos faz perder muito tempo. E eu gostei muito, porque a fechadura fica do lado de dentro. Olha que imagem. O fechador não pode estar do lado de fora, porque não é ele que abre a porta. Ele é a porta. Então nós é que temos que abrir essa porta. E essa porta realmente se abre do lado de dentro. E aí, Paulo, eu vou fazer uma meia-culpa, que eu já citei tanto esse trecho do capítulo 10 de João, eu sou a porta. E aí, eu contei isso aqui. Tem uns meses para trás, um ano talvez. Eu de vez em quando gosto de escutar, eu escuto música, gosto muito de música. E eu de vez em quando vou passeando pelas rádios, aí eu enjoo porque as programações são muito repetidas, né? Aí, um certo dia, eu parei na Rádio Cidade Nova aqui de Belo Horizonte. É uma rádio católica. Pega só nessa região nossa aqui. Deve ser a região mais carente. E temos nessa rádio muitas expressões, muitos comentários do Evangelho feitos pelo Padre João aqui da comunidade aqui da Cidade Nova. E o Padre João, um dia, eu presto muita atenção, porque ele é muito inspirado, e ele não é assim, aqueles comentários ortodoxos. E o Padre João, certa feita, disse assim: Jesus falou que era a porta. Aí ele fala assim: meus irmãos, aprendamos com ele a abrir as portas da vida. Aí ele concluiu dizendo: mas depois de perpassá-las, não esqueça de fechá-las. Ou seja, a gente acha que é só abrir. Mas você tem que abrir, você tem que fechar. No sentido de que, se a vida é regida por ciclos de evolução, nós temos que aprender a iniciar e aprender a concluir. E Allan Kardec, no dizer dele mesmo, no livro A Gênese, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, apresenta a doutrina espírita como uma chave. Por isso, senhor Murta, o senhor que estudou o Evangelho a vida toda, agora, se deparando com a doutrina espírita, o senhor vai compreender com clareza por que tantos pontos ininteligíveis, tantas metáforas, tantas parábolas eram incompreendidas, porque faltava uma chave. E essa chave, Jesus está nos consignando, está nos entregando agora. A chave é a doutrina espírita. E aí eu concluo dizendo: a doutrina espírita é uma chave. A doutrina espírita não vai resolver o problema de ninguém. A doutrina espírita é ferramenta. A doutrina espírita, num simbolismo, propõe um batismo. O batismo da água. O batismo da metanoia, como um termo usado pelo Pastorino. Renovação mental. Então, usar a doutrina espírita é fazer renovação filosófica, de concepção de vida. Mas o que vai promover a evolução é um outro batismo, que o Espírito de verdade nos apresenta. É o batismo do fogo. Porque esse batismo de João é da água. O batismo do fogo é aquele que transforma. Então a gente aprendeu, e eu repito, dizendo: se a instrução informa, a doutrina espírita, como uma chave, propõe uma educação. A educação forma, mas só o Evangelho transforma. Jesus, aquele que está do nosso lado, em qualquer caminhada, Ele é o grande amigo, Ele é o grande guerreiro. E tantas vezes provou, tantas vezes nos mostrou, tantas vezes revelou, que sem Ele, sem a proposta que Ele nos apresenta, a vida não tem sentido. E aí nós vamos entender o porquê da violência, porquê da depressão, porquê do suicídio, porquê das dependências. Porque falta amor.
Se existe amor, nada do aparente desvia, constrange, dilacera o espírito imortal a caminho da redenção. Nas vibrações do Evangelho, na presença de Jesus no nosso coração, como nosso guia, o nosso modelo, mas na presença do Espírito de verdade, que apaga o próprio nome Jesus. Vocês prestaram atenção nisso? Por que um novo nome? Apaga a personalidade. Porque o que vale é a essência. O que vale é o espírito. Que são nomes? Este foi o grande recado que ele deu para Allan Kardec. E Allan Kardec, na sua descrição, guardou para ele. Está nos dizendo agora: discrição. Sua caminhada é sua. O seu testemunho é com Deus. Busque aplausos, reconhecimento. Não se apoie em vitórias mentirosas do mundo. Sê vitorioso em Deus. Com Deus. Aí encontrareis paz. E nessas vibrações, nós agradecemos a presença espiritual dos benfeitores que tutelam esse projeto. Que eles possam continuar envolvendo a todos os lares aqui representados. Que esta mensagem vigorosa, autêntica, sincera, pungente nas suas expressões espiritualizantes, esta mensagem possa atingir os corações que estão à distância, nos lares, nos familiares. Que possa essa mensagem percorrer as dimensões possíveis, as moradas espirituais, as colônias. Que possa envolver os nossos parentes queridos que estão distantes, sofrendo. Que possa levar a nossa saudade, a nossa fé, para todos aqueles que amam e que circunstancialmente não estão conosco. Mas que também possa consolar os tristes, os deserdados, os que se encontram perdidos no vale das sombras, das dores. E que possamos, envolvidos pela esta movimentação espiritualizante, possamos voltar para os nossos lares em segurança. Que possamos, ao desligar os equipamentos, você que está no seu lar, respirar fundo e dizer conosco, como afirmavam os cristãos dos primeiros tempos: Ave, Ave, Ave Cristo. Que assim seja. Muito obrigado. Que o Paulo siga essa jornada bendita, levando as pesquisas, a mensagem essencialmente espírita cristã, para tantos como nós, neófitos, que precisamos da luz e da verdade. Valeu.